Tanto que eu atrasei. Bom, boa noite. O objetivo da aula de hoje, dona Mariana e seu Matheus, é eu calcular o divergente e o rotacional do campo magnetostático. Perceberam algum nome diferente no que eu falei? Magnetostático. O que eu quero dizer com magnetostático? Magnetostático, eu quero dizer que a corrente é constante. Porque a gente sabe que fonte de campo magnético são correntes elétricas, ou o vetor densidade de corrente que eu apresentei na semana passada, né? Vetor densidade de corrente. Então, eu quero provar que o campo magnetostático, quero calcular o divergente e o rotacional do campo magnetostático. Porque depois nós vamos ter que corrigir isso se as correntes forem variáveis. Ok? Então, para isso, eu vou usar um negócio chamado erroneamente. E eu estou falando que é errado, porque eu espero que na prova não apareça igual aparece o infinitésimo. E em livros de física, tá? Erroneamente aparece função delta de Dirac. Tá? No cálculo do rotacional do campo magnetostático, a gente vai precisar da delta de Dirac. E aí eu vou mostrar para vocês da onde ela vem. Certo? E aí, motivado por isso que eu falei do comecinho da aula. É muito comum, mas muito comum, física e engenharia, mais engenharia, que essas ciências aplicadas, você tem uma preocupação muito grande com a aplicabilidade de um determinado conceito, que é o caso da delta de Dirac. Tá? Você tem um determinado conceito, você tem uma determinada técnica, uma técnica matemática, que você aplica, ela funciona. Como você está com aquela coisa pragmática, você não se preocupa em tentar entender a fundamentação matemática daquilo. Tudo bem? Vão ter aqueles defensores que vão dizer, mas eu não preciso. Mas se está funcionando é o que interessa. É o que o engenheiro do mercado vai falar. Compreensível. Só que esse engenheiro de mercado, ele não vai conseguir evoluir para além da aplicabilidade, porque, de repente, a fundamentação matemática daquele conceito, daquela coisa que ele está aplicando e ele não conhece, a fundamentação matemática pode ser aplicada em outras áreas, que é basicamente o caso da delta de Dirac, que se chama delta de Dirac, mas ela foi pensada primeiramente por Kirchhoff, tá? Resolução de alguns problemas de circuitos, em circuitos elétricos, tá bom? Também é o que acontece muito, e aí o nome continuou, que eu espero que dessa vez eu os convença. Entretanto, se um dia vocês forem fazer uma prova para um exame de física, vocês vão ter que esquecer o que eu estou falando, que é a questão dos infinitésimos, certo? O que acontece? Quando começou a construir o cálculo diferencial integral, com Leibniz, a parte do Leibniz, o que o Leibniz estava preocupado? Ele não estava preocupado com funções, tá? Leibniz, existiram dois grandes problemas para os matemáticos, eu não sei se vocês sabem. Um dos problemas era achar a inclinação de reta tangente a curvas. Eu tenho uma determinada curva e eu quero calcular a inclinação de reta tangente. Outro problema era o problema das quadraturas. Quadratura é calcular área. Olha, o nome vem de quadrado. Então, por isso, até o motivo que a área é medida em metros quadrados. Quando você fala assim, olha, a área daquele retângulo ali vale 7 metros quadrados, você está dizendo que naquele retângulo cabem 7 quadrados de 1 metro de lado. Tá? Então, o problema da quadratura, ele é basicamente encontrar um quadrado que tem a mesma área que aquele objeto. Traduzindo, o problema da quadratura é calcular a área de coisas. Olha que parecem ser dois problemas completamente... Ô, Mariana, acorda! Parecem ser dois problemas completamente distintos. Inclinação de reta tangente, cálculo de área.
Interessante para quem já sabe cálculo 1 é que essas duas coisas, sabe-se lá por quê, estão linkadas, né? Que é o teorema fundamental do cálculo. Como que o Leibniz operava? O Leibniz operava da seguinte forma, ó. Vamos lá. O Leibniz operava da seguinte forma. Eu tenho uma curva aqui no plano cartesiano. Vamos pegar uma curva qualquer. Lembra? Não tinha necessariamente a ver com função. Tudo bem? Não tinha necessariamente a ver com função. Era inclinação de curvas. Tem um ponto. Quero calcular a inclinação da reta tangente à curva naquele ponto. Ah, que jeito que eu defino uma reta tangente? É até uma maneira simples, né? Ah, ela toca a curva em um ponto só. Não, porque qualquer outra que eu passar aqui cortando também toca em um ponto só. Uma reta tangente, ela é tangente à curva num ponto no seguinte, ó. Toda vez que você traça uma reta, ela divide o plano em duas regiões. Nesse caso, ela divide o plano na região de cima e na região de baixo. A reta vai ser tangente à curva no ponto se toda a curva estiver em apenas uma das regiões delimitadas pela reta. Tudo bem? Vou pegar aqui, por exemplo, ó. Vou pegar a mesma curva. Vou traçar uma reta aqui. Essa daqui é uma reta tangente? Não. Se você parar para pensar, ela divide o plano naquele lado e nesse lado. Está vendo que tem curva dos dois lados da reta? Então ela não é uma reta tangente. Tudo bem? Então uma reta tangente a uma curva em um ponto, ela é isso. Toda curva, mas não toda, pelo menos localmente, uma região próxima ali, você tem toda a curva em um lado só. E como é que o Leibniz operava? Qual foi a ideia dele? A ideia do Leibniz é aquela ideiazinha mesmo que vem do cálculo. De você pegar, ao invés de pegar uma reta tangente, você pegar uma reta secante. E aí calcular a inclinação dessa reta secante é mais fácil. Que você vai pegar, traça um triângulo retângulo, certo? Traça um triângulo retângulo e a inclinação é a tangente daquele ângulo ali. Só que tangente é cateto oposto. Opa, mas o cateto oposto é a variação de y. O cateto adjacente é a variação de x. Então a inclinação, vamos chamar de m, da reta secante é ΔY por ΔX. Isso é a inclinação da reta secante. Só que se eu for diminuindo o ΔX, o que vai acontecendo? À medida que você vem diminuindo o ΔX, você vai vendo um ΔY aqui, ó, e essa reta aqui, a secante, ela vai se aproximando da reta tangente. Mas ela se aproxima mais quanto menor for o ΔX. Quando você chega aqui em pontos bem perto, diminuir o ΔX também acarreta em diminuir o ΔY. E aí o Leibniz falou assim, cara, então a inclinação da reta tangente vai ser na situação em que essas coisas forem muito pequenas. Quão pequenas? E ele fala infinitamente pequenas. Por isso que ele cita, ele usa a letra D, D é como se fosse o delta minúsculo. Certo? De infinitamente pequeno. E aí ele chama isso de um infinitésimo. Tudo bem? Entretanto, por mais que funcionasse, os matemáticos falam assim, cara, mas qual é a base que sustenta essa ideia de infinitésimo? Qual que é? O que é isso? Tá? Ah, o que é um infinitésimo? O que vocês imaginam? Pelo menos do que vocês estudam, o que é um infinitésimo? Como vocês definiriam o infinitésimo? Não, a ideia mais simples possível, o infinitésimo. Infinitamente pequeno. É infinitamente pequeno. Muito, muito, muito pequeno. Tá. Então quanto que dá se eu multiplicar, se eu dividir um infinitésimo por outro? Não sei. Tá vendo? Tá vendo? Não? Não? Tá vendo?
Você não tem uma percepção. Quer ver? Eu vou pegar um número, vocês me digam se isso aqui pode ser considerado infinitésimo. Parece que sim, né? Vamos pegar o infinitésimo, vou dividir por outro infinitésimo. Tá? Pronto. Peguei o infinitésimo e dividi por outro infinitésimo. Deu um número grande. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A hora que eu faço aquela divisão ali, dá 1000. Então, peguei o infinitésimo e dividi por um infinitésimo, deu um número grande. E agora? Agora deu um número pequeno. Podia ter dado 1. Tá vendo que você não tem uma regra de como operar com infinitésimos? Certo? Então, e a soma de dois infinitésimos? Vai saber. Porque, por exemplo, se eu pegar esse infinitésimo e somar com esse, é como se esse aqui praticamente não existisse, como se existisse só esse. E a subtração de dois infinitésimos? Então, assim, não existe uma álgebra possível, né, que seja coerente com essa definição rasa que a gente tem do que seria um infinitésimo. Tudo bem? Então, a matemática ela começa a se desenvolver lá no século XVIII, 18, 19, com Cauchy, Dedekind, os caras para tentar colocar uma álgebra nisso. E aí vem a noção de limite. E aí você vai denotar esse tal desse infinitésimo como limite quando o dx, uma notação, limite quando Δx tende a zero do Δx. Coisa muito, muito pequena, só que você não vai operar com isso. Com o advento da álgebra e da álgebra linear, vem uma coisa que chama análise funcional. E aí dentro da análise funcional, você vai ter uma outra interpretação para isso aqui. Você vai ter uma interpretação que isso daqui é uma base do espaço dual. Então, assim, você tem uma interpretação. Entretanto, o que acontece? Como o aprendizado, a aula, tende a ser uma reprodução daquilo que você teve, aí agora é palpite meu, o cara leu num livro, o professor dele falou, e todo mundo continua reproduzindo essas ideias como se fossem verdade. Se vocês assistirem várias aulas na internet, você vai ver que os caras falam de infinitésimo e operam com infinitésimos como se não houvesse amanhã. E aí ele opera com infinitésimo e ainda tira sarro. Não tem nenhum matemático aqui, né? Cara, ainda bem que existiram os matemáticos. Porque a partir da noção de limite, outras coisas foram possíveis de ser criadas que não ficar apenas na questão de derivada. Tudo bem? E é dentro de um contexto parecido que nasce isso daqui, ó, a delta de Dirac. Então, eu vou começar falando da delta de Dirac. Eu vou colocar a problematização. E eu vou fazer o seguinte. Mariana, tenta acordar aí um pouquinho, por favor. Eu vou colocar uma problematização que seria, olha, preciso de alguma coisa que me responda isso. Tudo bem? Eu vou colocar a problematização e aí eu vou explicar a delta de Dirac. Só que eu vou explicar errado. Tudo bem? Eu estou avisando, eu vou explicar errado. Vocês não vão precisar fazer muito esforço para entender o errado. Tudo bem? E vocês vão entender o errado. E aí depois eu vou para a parte correta. Tá bom? Por quê? Aí é meu ponto de vista. O errado da delta de Dirac é mais intuitivo daquilo que eu realmente preciso dela. Eu preciso entender uma
propriedade da delta de Dirac. Só uma propriedade é o que eu preciso. Tá certo? E aí eu vou montar aqui, vocês vão... Espero que vocês entendam, tá bom? No contexto que eu vou colocar ela, é o seguinte. Vamos começar assim, ó. Pausa. Vamos começar com a pausa. Eu vou colocar uma equação aqui. Espero que vocês se lembrem, que vocês acabaram de fazer uma prova que usava ela. Quanto é a divergência do campo elétrico? Ou do que depende? Não, ρ por epsilon zero, se vocês não acompanhassem as aulas, né? 4π vezes a constante elétrica vezes a densidade de carga. Essa é a lei de Gauss. Tudo bem? Primeira lei de Gauss na forma diferencial. A lei de Gauss do magnetismo na forma diferencial. De acordo? Ok. Então, por exemplo, se a divergência num ponto der 7, significa que naquele ponto tem carga positiva, tem a densidade de carga positiva. Se a divergência em outro ponto der 14, significa que naquele ponto a concentração de carga é o dobro do que tinha ali. Tudo bem? Prestar atenção? Mariana, para você acordar aí, me passa aí, por favor, eu não lembro da equação, da forma do divergente em coordenadas esféricas, que eu não quero perder tempo. No celular, Mariana! Acorda! Oh. Ah, não, Mariana, não precisa. Vou acabar perdendo tempo mesmo. Não. Não, precisa sim. Porque eu vou, para não precisar perder tempo, eu vou colocar... Porque ali eu ia colocar... Eu estou colocando o campo de uma única carga pontual, né? E eu estou colocando ela fora da origem. Tudo bem? E eu vou colocar ela na origem. Porque a discussão do problema que eu quero ter depende. Melhor assim. Tudo bem? Achou a equação divergente em coordenadas esféricas? Achou? Tá, guarda aí. Guarda aí. Vamos lá. Vamos lá, Matheus. Dá uma olhada aqui, ó. Cara, dá uma olhada aqui para mim. O divergente tem que indicar a existência de carga. Certo? Show, Mariana? Tem carga para gerar esse campo aqui? Vocês estão demorando demais para responder uma coisa óbvia. É óbvio que tem a porcaria KQ, que é aquele Q. E se tem campo é porque tem uma carga. Tem que ter carga em algum lugar. Certo? Portanto, o que você espera da divergência desse campo? Exato. Se a carga for positiva, eu espero que tenha um divergente positivo. Se a carga for negativa, eu espero que tenha um divergente negativo. Só um detalhe, onde é que está localizada aquela carga? Na origem. Não, onde é que ela está localizada? Lembra, gente, o campo elétrico é KQ, R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo, no qual R' identifica a localização da carga-fonte. Se não tem R', é porque a carga-fonte está na origem. Foi? Tudo bem? Vamos calcular o divergente? Só que eu vou em coordenadas esféricas, né? Então, o divergente do campo elétrico
de uma carga pontual, num ponto R. Como é que é, Mariana? Primeiro que eu só preciso da coordenada das derivadas em R, né? Onde tiver derivada em θ e derivada em φ, eu já desconsidero. Mas como é que é a divergência? Del, derivada parcial, em coordenadas esféricas, Mariana. Vai, já manda base. 1 sobre r ao quadrado, del r. Ah. O que você viu aí, Mariana? Ah, tá. Não, mas não é nem para ver na prova, não. Era para ver na internet mesmo. 1 por r quadrado. Del r. Se eu não me engano, r quadrado da coordenada r do campo. Só isso. Porque as outras derivadas são todas relativas às coordenadas angulares. Tudo bem? Isso aqui a gente vai fazer de cabeça. E vai tomar um belo susto. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Quem é a coordenada R do campo? KQ pelo módulo de R quadrado. Então, se eu pegar R quadrado, multiplicar pela coordenada R do campo, KQ por R quadrado. Quanto que dá? KQ, dá uma constante. Quanto é que é a derivada de uma constante? Quanto é que deu o divergente do campo? Hã? Não. Deu zero. Zero vezes qualquer coisa. Gente, que absurdo. Divergente do campo deu zero. Parou. Vamos interpretar fisicamente. Aqui eu estou com a lei de Gauss. O divergente do campo deu zero. Então significa o quê? Densidade é zero. Se a densidade de carga é zero, o que significa? Não tem? Ah, não tem carga. Então até está fazendo sentido. Tudo bem? Porque a divergência deu zero. Então indica que não tem carga. Mas a divergência deu zero para qual ponto? Olhando ali. Para qual ponto? Deu para todos. Porque independente do R, aquela derivada dá zero. Certo? Só que presta atenção que, por mais que eu tenha feito o cálculo, tem para um ponto aquele cálculo não faz sentido. Na origem, aquele cálculo não faz sentido. Porque na origem, quanto que é o módulo de R? Zero. Então não faz sentido eu fazer 1 por zero quadrado. Então vocês estão vendo que está acontecendo o seguinte, olha, eu estou calculando o divergente de E, e o divergente de E está dando zero em todos os pontos. Ok, show, porque onde é que eu coloquei minha carga? Na origem. Cara, faz sentido isso. Faz sentido isso. Mariana, por que você está com essa carinha triste? Não, estou pensando. Não, hoje eu estou vendo você com a carinha triste. Você está cansado? Trabalhou hoje o dia inteiro? Você nunca vai ficar rica. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. É sério? Ó, a carga aqui. Tá aqui. Então, cara, para mim, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, Mariana, Matheus, quanto que é o divergente nesse ponto? Zero. Por que o divergente naquele ponto é zero? Não tem carga. O divergente localiza a necessidade de carga. Qual é o problema? Para cargas pontuais, é impossível para mim calcular, identificar o ponto que essa carga está. Porque, olha só, eu chego aqui.
Quanto que deu divergente aqui? E aqui? E aqui? E aqui? Aqui, essa equação não me dá conta de calcular o divergente. Show? Essa equação aqui não me permite calcular a divergência. Tamo junto? Tá aí tudo certo. Tá bom, essa equação não me dá conta. Só que aqui, isso daqui eu sei que é válido. Pela lei de Gauss. Só que se vocês lembrarem, eu até demonstrei isso aqui de uma forma diferente do que tem nos livros, porque a forma que aparece demonstrado nos livros está errada. Matematicamente. A minha está certa. Só que lá eu não falei de uma maneira, não fui explícito que eu calculei isso para uma distribuição contínua de cargas, porque eu fiz integral, isso daqui veio da lei de Gauss, lá da integral da divergência. Só que eu gostaria que isso aqui fosse válido também para caso discreto, porque todo eletromagnetismo, que a gente construiu? Do discreto para o contínuo, do discreto para o contínuo. Esse daqui, como é que eu obtive isso? Cara, eu fiz o caminho contrário? Eu fui do contínuo para o discreto? Entenderam? Na realidade foi isso. Eu fui do contínuo para o discreto. E aí agora eu tenho que entender. Ou então, entender não. Eu tenho que fazer com que o discreto seja um caso particular disso. Então, com essa matemática que eu tenho, isso não é possível ainda. Mas, vamos pensar, se eu quero forçar isso aqui. Ó, para cá tudo está válido. Show. Se eu quero forçar que isso aqui seja válido. Se eu quero forçar, estou tentando fazer uma forçação de barra. Então, eu vou definir que nesse ponto, ó, a divergência de E na origem por quê? Porque nesse caso o campo está na origem, vai ser 4πe vezes a densidade de carga na origem. Certo? Como é que eu calcularia a densidade de carga? Carga pelo volume. De acordo? Quanto que é a carga que está na origem? Gente, que pergunta difícil que eu fiz. Quanto que é a carga que está na origem? Aí eu tenho que dividir pelo volume. Qual o volume ocupado por uma carga pontual? Vou fazer uma pergunta diferente. O volume ocupado por uma carga pontual é pequeno ou muito pequeno? Muito pequeno ou infinitamente pequeno? Infinitamente pequeno. O volume tende a zero. Na realidade, não faz nem sentido perguntar o volume de uma carga pontual. Mas aí eu posso entender esse volume como uma coisa muito, muito, muito pequena. Então eu estou pegando uma carga e dividindo por um número muito, muito pequeno. O que isso acontece? Vai para infinito. Por isso que eu nem coloquei a constante. Porque é infinito vezes uma constante positiva. Então eu estou definindo dessa forma. Então, se o divergente, estou definindo que o divergente em cima de cargas pontuais é infinito. Eu estou definindo isso. De acordo? De acordo ou não? Tudo bem? Vê se aí as coisas encaixam. Putz, aí parece que esse daqui continua válido, esse daqui continua válido. Então, se eu calcular o divergente em algum ponto e o divergente dá infinito, que conclusão que eu chego? Que naquele ponto, o que tem? Uma carga pontual. Nesse caso, eu coloquei a origem só para simplificar as contas. Eu tenho uma carga pontual. Só que o que eu falei de cara? De cara eu falei o seguinte, olha, eu não quero, não quero uma equação separada. Eu quero uma equação que generalize isso. Tá? Eu quero uma equação que faça com que isso daqui valha para tudo. Isso aqui só está valendo para distribuição contínua. Então, eu quero algum instrumento matemático que faça com que isso daqui valha para qualquer situação. Tá bom? Então, aparentemente, aqui o que eu tenho?
eu tenho esse divergente aqui, ó. Esse divergente aqui, para esse caso, ele me parece ser uma função que faz o quê? Ele me parece ser uma função que, para todo ponto, quanto que vale a função? 0. De acordo? Exceto para um ponto. Na origem. Quanto que vale? Infinito. Tudo bem? Então, peraí. Por que eu fui levado a definir esse infinito? Porque nesse ponto aqui era uma densidade infinita, porque é um volume muito pequeno. Tudo bem? Então tá, então vou fazer uma pausa. Ó, estou definindo de uma maneira muito porca e já estou avisando que está errado. É só pela motivação. Vou colocar entre parênteses. Estou colocando que os livros vão chamar de função delta de Dirac. Certo? Porque aí, olha qual é a ideia. A função delta de Dirac vai ser uma função para tentar mostrar esse fato aqui para a gente. Ela é uma função que ela vale 0 em todos os pontos do espaço. Tudo bem? Ela vale 0 em todos os pontos do espaço. Só que ela vale infinito na origem. Porque nesse caso, eu escolhi colocar a carga na origem. Tudo bem? Então, olha como é que eu vou fazer. Ó. Vou definir para uma variável, tá? Estou definindo a delta de Dirac. Aqui está tridimensional, mas eu vou definir ela para uma variável, dou uma interpretaçãozinha, e aí eu vou para 3, vamos ver se vocês acompanham. Então, estou definindo ela assim, ó. Delta. Eu já avisei que está errado isso aqui, né? Já avisei que está errado. Então, estou definindo delta é uma função cujo domínio... Por que eu estou colocando isso? Vou colocar o domínio todos reais, contra domínio todos reais, e ela vai fazer isso aqui, ó. Delta de x, ela é o seguinte. Ela é 0 para x diferente de 0. Ou seja, qualquer ponto, ela vai ser 0. Qualquer ponto diferente da origem. E ela vale mais infinito para x igual a 0. Definir essa função. Motivado por isso aqui. Tudo bem? Tamo junto? Esquisito, né? Cara, eu lembro até hoje a primeira aula que eu tive da delta de Dirac. Meu professor de eletromagnética, que é um cara muito bom até, ele explicou como se isso fosse a coisa mais óbvia do mundo. Porque eu estou avisando vocês que está errado. A pior parte ainda está por vir, tá? Porque isso aqui ainda parece... Porque isso aqui, eu acho, pode ser sincero, ainda faz sentido. Tá? Você quer ver que legal? Vou pôr o gráfico dessa função. Isso aqui foi uma das motivações que me fez fazer faculdade de matemática. Vou colocar o gráfico dessa função. Aqui está o gráfico da delta. Como é que é a delta? Ela vale 0 para estar todos os pontos. Certo? Ah, mas no 0, quanto que ela vale? Infinito. Eu não consigo colocar infinito. Vou colocar aqui assim. Cara, olha aqui. Você sabe o que é interessante? Por que serve uma porcaria de uma função abstrata dessa, né? Tudo bem? Fiquem de olho que eu acho que vai acabar. Eu vou ter que dar uma carguinha para isso aqui. Ah, vou dar carguinha não. Aí vai só com o áudio da câmera mesmo. Tudo bem? Vamos para 3 dimensões? Vamos para 3 dimensões? Para 3 dimensões,
Vamos lá. Para 3 dimensões, eu estou utilizando a motivação, o cálculo do campo elétrico, tá? Para 3 dimensões. Uma variável para 3 dimensões, 3 variáveis. 3 variáveis. Ó, a definição é a mesma, tá? Eu só não vou fazer gráfico. Para 3 variáveis, como é que vai ficar? Delta vai ser uma função cujo domínio é R3, o contradomínio são os números reais. Não, eu vou fazer o errado. A hora que eu for pro certo, eu vou avisar. Tudo bem? Tá bom? Porém, se parasse só nisso aqui, não estava errado. Não. Está vendo algum problema? Eu estou definindo uma função, é uma definição. O problema é as incoerências que vão vir daqui a pouco. Tá bom? Por enquanto, tá bom? Nós não vamos utilizar isso, tá? Porque isso aqui é só... Eu quero primeiro que vocês entendam a motivação. Ok? Então, o que vai ficar? Delta de R igual 0 para R diferente da origem. Se eu colocar 0 aqui, vocês entendem que é 0 na direção I, mais 0 na direção J, mais 0 na direção K? O 0 é o único ponto que eu posso representar um vetor com o número 0, tá bom? E ela é mais infinito para R na origem. Tudo bem? Tudo bem? Sabe por quê? Porque aí agora, olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Pega esse exemplo aqui. Qual que é a carga total que está ao longo do espaço? Não. Para esse exemplo, a carga total no espaço. Então, para aquele exemplo, presta bastante atenção. Estou mostrando a motivação, hein? Ó, note que para aquele exemplo, tudo bem? Para aquele exemplo, se eu pegar a integral de volume da densidade de cargas dV. Quanto que dá a densidade? Se eu integrar, fazer a integral de volume da densidade de cargas. Tem que dar a carga total. Ao longo de todo o espaço. Quanto que é a carga total? Qual é o problema? Qual é o problema? Eu não sei qual é a fórmula da densidade de cargas. Não sei uma pinóia. Fala. Na prova, eu ainda gostei. Não, mas não tinha. Não, tinha, era assim, mas não era com esse problema. Não, gostei. Sim. Ah, tá. Aqui de acordo? Só que você não sabe essa integral. Perdão, você não sabe essa função. Não sabia até agora. Presta atenção. Que essa função densidade pode ser descrita pela delta. Veja se você concorda comigo que eu posso, com aquela definição, eu posso escrever que a função densidade é a carga vezes a delta de R. Presta atenção. Vamos prestar atenção. Quanto é que é a densidade de carga aqui, nesses pontos? 0. Vê se a fórmula funciona. Para pontos fora da origem, quanto que vale a delta? 0. 0 vezes quê? Show. Perceberam? Quanto é que é a densidade de carga aqui nesse ponto? Densidade. Infinito. Seria Q vezes a delta no 0.
Mas a delta no zero vale quanto? Então, quanto que deu? Infinito. Percebeu? Então, a delta é uma função que nos ajuda com densidade de coisas pontuais. Tudo bem? Só que aí, cara, se você observar bem, Mariana, o que poderia sair da integral? E passaria dividindo, quanto ficaria do outro lado? 1. De acordo? De acordo ou não, Mariana? De acordo? O que sobraria aqui então? Integral ao longo de todo o volume da delta de R dV igual a quanto? 1. Aqui agora é Bush. Aqui agora é Bush. Porque aqui eu fiz para 3 dimensões, né? Vamos levar o problema para uma dimensão? Para uma dimensão, ao invés de uma integral tripla, vai ser uma integral simples. Ao invés de ser ao longo de todo o volume, vai ser ao longo de toda a reta. Então, de menos infinito a mais infinito. Tudo bem? Só que a ideia continua a mesma. A integral de menos infinito a mais infinito da delta de Dirac deu 1. Por mais que vocês tenham entendido a motivação, agora vem a bucha. Eu tenho uma função, vamos olhar aqui para uma variável que é mais intuitivo você ver o absurdo. Eu tenho uma função que ela vale 0 em todos os pontos do espaço, exceto em um ponto. Nesse ponto, quanto que ela vale? Infinito. De acordo? Só que aí se eu integrar, quanto que está dando essa função? 1. Soa meio absurdo, né? É dessa forma que está apresentado nos livros. Tá? É isso aqui que tem uma inconsistência. Tá bom? Isso daqui apresenta uma inconsistência com a matemática. Porque a partir do momento que eu falo que a integral da delta dá 1, eu estou falando que a base é 0, a altura é infinita. Eu estou falando que 0 vezes infinito dá 1. Tá certo? Tudo bem? Mas pelo menos isso dá ideia de uma motivação para nós utilizarmos a delta. Qual que é a nossa motivação? Corrigir a lei de Gauss de modo que ela abarque quem? Cargas pontuais. Tudo bem? De modo que ela abarque cargas pontuais. Dá uma olhada aqui. Qual que é a unidade da delta aqui? Unidade do dx, lembra, pela construção, a unidade do dx é metro. A integral tem que ser adimensional. Então, a unidade da delta é 1 sobre metro. Aqui a delta está indicando uma espécie de densidade linear. Nesse caso, qual que é a unidade da delta? Tridimensional, qual que é a unidade dela? 1 por metro cúbico, porque ela está relacionada a essa densidade de volume. Tudo bem? Estranho, né? Não é muito estranho? Calma que vai piorar. Tá? Cara, é a primeira vez que eu vi isso, que eu acho que eu ainda ajudo demais vocês, mas vocês podem ficar bravos. Meu professor só chegou, apresentou a definição e começou a operar com a delta. Você imagina? E eu ficava, caramba, como que aquela integral ali dá 1? Mas que caramba, aí eu falei assim, vou fazer, um dos motivos de eu fazer faculdade de matemática foi isso. E qual foi a minha surpresa? Eu não vi a delta de Dirac na faculdade de matemática. Porque ela é uma coisa aplicável. Quando você vai para a matemática mesmo, tá, porque o que acontecia? Se utilizava muito da delta de Dirac, ela funcionava. Por mais que tenha essas inconsistências matemáticas. E os matemáticos falam, mas que caramba, cara, mas com essas inconsistências eu não posso ignorar o fato que ela funciona. Então vem um cara,
chamado Loran Schwartz, e falou assim, cara, eu vou tentar estudar e tentar entender por que ela funciona. Qual é o embasamento matemático da delta? Ele constrói um outro ramo da matemática. Ele constrói a ideia de funções generalizadas. A primeira coisa, a delta não é uma função. Por isso que eu coloquei entre aspas. Ela é uma distribuição. E aí você generaliza. Do mesmo jeito que você tem, vamos colocar as coisas que são generalizações. Um vetor é uma generalização do conceito de número. Tudo bem? Acima de vetor, você tem uma outra coisa, que é um tensor. Então, um tensor é uma generalização do conceito de tensor. Você consegue, a gente estuda muitas coisas mais embaixo. Então, a delta é uma distribuição. Funções são casos particulares de distribuição. Então, você tem que aprender a derivar uma distribuição, aprender a integrar uma distribuição, e a delta é uma distribuição. Esse trabalho foi tão importante que o Schwartz ganhou o equivalente ao prêmio Nobel de matemática. Não existe um Nobel de matemática, é a medalha Fields. Ele ganhou a medalha Fields. Eu tenho o artigo original dele, o professor que me emprestou o artigo deve estar bem bravo até hoje, que eu nunca o devolvi, e para piorar eu nunca o li, porque ele está escrito em francês. E a motivação dele é justamente o cálculo do campo elétrico. Embora vocês vão pegar outros livros, ele vai dar uma outra motivação para a criação da delta de Dirac, que é a questão, engenharia elétrica, a questão das funções de impulso. É bem legal. Dá uma olhada aqui, ó. Ela define a delta por um outro processo. Esse aqui, ó. É a função impulso unitário. Imagine aqui eu tenho tempo, tá? E aqui eu tenho força. Vocês não vão lembrar, mas força vezes tempo é impulso. Ok? Imagine que eu quero calcular, quero uma função, a força é o seguinte, ó. Ela vale 0 daqui a aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui, tá? Então, aqui eu estou no intervalo tempo menos 1 sobre epsilon até 1 sobre epsilon. Tá? Para cá é 0, para lá é 0. Tá, e dentro desse intervalo? Dentro desse intervalo, a força total vale 2 sobre epsilon. Quanto que vale o impulso? Impulso é força vezes tempo. Espera aí, deixa eu ver se eu fiz certo. Não, aqui menos 1 sobre epsilon, deixa de ser burro. Pronto, agora melhorou. Deixa eu ver se eu fiz certo. Pronto, agora sim eu fiz certo. Obrigado. Quanto que deu o impulso? Impulso é a área, gente. Base vezes altura. Quanto que é a base? 2 epsilon. Quanto que é a altura? 1 por 2 epsilon. Quanto que deu o impulso? 1. 2 epsilon vezes 1 por 2 epsilon. 1. Tudo bem? Por isso chama impulso unitário. Um impulso de uma unidade. Agora imagine que eu faço isso daqui, ó. Se eu reduzo o intervalo de tempo, mas eu quero manter o impulso, o que acontece com isso aqui? Tem que subir. Quanto tempo vai continuar dando impulso? 1. Se eu diminuir mais o intervalo de tempo, o que acontece com a força? 1. Entendeu? Ela vai subindo lá em cima. De tal modo que a área sempre vai dar 1. Então, tá vendo que no limite, eu vou estar aqui num ponto, lá vai estar no infinito, só que a área vai ser 1. Então, essa é uma outra motivação para delta. Essa é a motivação para estudo de impulsos unitários. Você tem um movimento oscilatório, e aí, por exemplo, a hora que vem aqui, você dá um pá, você dá um toque assim, então você precisa de um novo objeto matemático para descrever
essa força que foi aplicada num intervalo de tempo muito curto. Tá vendo? Não tem nada a ver com a motivação que a gente tinha ali. Você chega no seu fator forçado. Sim, sim também. E em circuitos também. Você joga uma tensão num intervalo de tempo muito curto para excitar o circuito, e aí você quer analisar a resposta. Tudo bem? Mas o nosso caso é outro. Em quântica utiliza-se muito da delta de Dirac. Quando eu iniciei meu doutorado, tinha uma disciplina que chamava seminários. A disciplina de seminários consistia em você pegar um artigo, ler o artigo, e vocês me avisem aqui, por favor. Ler o artigo e apresentar o artigo como se fosse seu, como se fosse uma ideia sua. Essa era a ideia da disciplina de seminários. E aí eu combinei com o professor, falei, professor, faz um tempão que eu tinha feito a disciplina de eletromagnetismo na pós-graduação com esse professor, eu falei assim, olha, a delta de Dirac, ela nos livros ela está errada. Eu estou querendo escrever um paper para a revista de ensino, que é a Revista Brasileira de Ensino de Física, sobre tentando explicar a delta de Dirac. E aí eu posso apresentar esse trabalho? Ele falou, não, ótimo, pode ser. E aí qual que é a avaliação final? Na avaliação final ele convida todos os professores do departamento, é uma estrutura muito diferente do instituto, você tem um departamento de física, deve ter uns 40 professores de física, que são pesquisadores, eles são convidados para ver as apresentações dos alunos. Na prática, ninguém vai. Ninguém vai, porque o cara tem mais para fazer. Se eu vou ver professor de universidade, assim, ele está cagando para aluno. Está cagando mesmo. Ainda mais, eles estão preocupados muito com a pós-graduação. Porém, a hora que eu fui apresentar, chegou um professor. Não vou citar o nome. Chegou ele e mais 4 orientados dele. Ele pesquisava na área de mecânica quântica. Eu falei assim, cara, sou muito foda, eu estou me sentindo lisonjeado, porque a hora que manda os títulos das apresentações. Quando eu acabei de apresentar, o cara começou a querer me descascar. Foi brabo, ainda o comentário que eu fiz, assim, para quem estava na plateia, parecia que o errado era eu. Tá? Porque ele tinha a primeira coisa que eu falei, a função delta não é uma função. Não, mas pode ser, ela é o limite de uma lorentziana. Eu falei assim, é impossível você obter a delta, por mais que aqui a percepção intuitiva que eu coloquei com vocês da ideia de um limite de função, é impossível obter a propriedade da delta através de um limite. Por quê? Quando você faz limite, e você escreve limite quando x tende a 3, o que está embutido? Está embutido uma questão de distância. Se eu escrever assim, ó, limite quando x tende a 3 de f de x vale 7, significa, olha, quando a distância do x ao 3 é muito pequena, a distância do f de x a 7 também é muito pequena. Por que é impossível você falar que a delta é um limite? Porque quanto é que vale a delta no zero? Infinito. Como é que a distância, duas coisas estão indo para o infinito, e eu vou falar que elas estão no infinito e as duas estão muito próximas, no infinito, um infinito infinitamente pequeno, não dá. Só que na época eu não consegui dar essa resposta para o professor, até porque eu fiquei nervoso. Cara, assim, ficou um clima chato na sala. E aí eu lembro que eu só falei, professor, tem um teorema que garante isso. E ele meio duvidando de mim. Falou assim, eu adoraria ver esse teorema, porque eu acho que você está inventando. E aí eu catei o livro, fui na sala dele, mostrei. Depois tive um tempo bacana com ele, fiz disciplina com ele, fui o único que fechou com A. Depois, talvez por alguma postura minha, ele deixou de gostar de mim. Só que ele já passou a ensinar para os alunos dele que a delta era uma distribuição. Porque o cara é inteligente pra caramba, com certeza leu o livro que eu mandei para ele. Então ele... Mas tem coisa aí, né? Vamos para algumas outras coisas. Ainda estou na parte errada, tá? Sugiro vocês leem a parte errada do Machado. Tá? De verdade, eu estou sendo sincero de coração. Eu entendi a delta vendo a parte errada que estava no Machado. Pelo menos a parte conceitual. O que acontece com a delta? A delta tem uma propriedade legal, cara. A delta tem umas propriedades legais.
Vamos fazer uma pausa aqui. Ó. Vou tratar em uma dimensão e depois a gente generaliza, tá? Pausa. Quanto é que seria, meus amiguinhos? Quanto é que seria a delta não de x menos um x0 qualquer? A delta só pode assumir dois valores. Quais são os dois valores que ela pode assumir? 0 ou mais infinito. Então vamos fazer o seguinte. E aí depois eu interpreto aqui. Tá? Corre lá. Mariana, se você reassistir essa aula nesse trecho, eu te dou 2 pontos na prova se você deixar um comentário. Mateus, não fale. Que aí eu te devolvo o teu 1,5 ponto da outra questão. Até segunda-feira. E agora eu estou prometendo mesmo. Fechou? Eu vou perguntar se ela... Já pensou aqui, Mateus? Ela é 0 para que valores? A Mariana não está conversando. Não é a Mariana que está ali conversando com o Josimar, não, né? Não é você que estava parada conversando com o Josimar. Né? Ó, vamos olhar. O que acontece com a delta? Vou conduzir a cabecinha de vocês mais simples. A delta é 0 quando o argumento da delta for 0. A delta é mais infinito, a delta é 0 quando o argumento da delta for diferente de 0. A delta é mais infinito quando o argumento da delta for 0. Então, peraí. A delta é 0 quando o argumento for diferente de 0. Ou seja, diferente de 0. Certo? Em que ponto que ela vai ser mais infinita? Em x igual a x0. O que significaria isso para nós? Seria agora uma carga pontual que não está na origem. Se eu for colocar na notação R, então seria delta de R menos R'. Porque aí eu estou localizando cargas pontuais que estão aonde? Na posição R'. Tudo bem? Se eu fizer a integral da delta, continua dando 1. Tá? Se você não acredita, truquezinhos de cálculo simples. Delta, né? Delta de x menos x0 dx, bastaria você chamar x menos x0 de u, vai continuar de menos infinito a mais infinito, vai ficar delta de u du. Continua dando 1. Tudo bem? Agora vem a parte assim, foi uma das partes que eu fui demonstrar lá que... Essa é a parte que assim, eu de verdade eu não sei como que passa batido por quem escreve um livro de física. Aliás, como esses caras são muito melhores físicos do que eu, o Griffiths, o Machado, eu acredito que não passa batido, mas que eles mantêm mesmo assim. Que é a parte principal da delta. Eu vou fazer de novo para uma variável, e aí a gente já pensa para 3, e aí eu vou apresentar a definição que eu vou querer que vocês tenham da delta. Essa é a definição que eu vou querer que vocês tenham da delta. Tá? E essa é a definição da distribuição delta. Tudo que eu estou fazendo de errado é exclusivamente para mostrar para vocês uma motivação. Ok? Só para terminar, o artigo que eu falei, eu estava escrevendo, o Emanuel fez um TCC comigo, baseado nessa ideia. Eu ia publicar, aí eu encontrei um erro no artigo. Pra vocês terem uma ideia, nenhum professor que analisou captou esses erros.
Eu só não submeti porque eu achei um erro. Fiquei um tempo trabalhando, não consegui resolver, mas também depois nunca mais peguei. Preciso de um tempo, aí eu vou pegar e vou resolver esse problema. Vamos lá. Isso é a principal propriedade. Tá? Eu vou fazer uma demonstração, mas coloca essa demonstração bem entre aspas, porque tem um monte de erro. Tá? Se tem erro, por que eu vou fazer? Porque é essa propriedade que me interessa. Seja f uma função de R em R. Uma função, eu vou exigir contínua, tá? Uma função contínua. Tá bom? Sabe o que eu quero calcular? Eu quero calcular a integral de menos infinito a mais infinito da f de x vezes a delta de x menos x0. Contínua e limitada. Limitada quer dizer que ela não tem valor infinito, tá? Tudo bem? Antes eu vou explicar por que eu quero calcular aquilo ali. Lembra que eu calculei a integral da densidade? De que maneira que eu escrevi a densidade? Carga vezes a delta. Isso porque era uma carga só. Imagina que se tivesse 3 ou 4 cargas. Era carga 1 vezes a delta de x menos x1, carga 2 vezes a delta de x. Ia ter um monte que eu poderia tentar descrever como uma função. Tudo bem? Ok? Vamos tentar pensar. É tanto erro que eu vou conduzir vocês ao erro, não quero nem escrever. Tudo bem? Quanto que vale a f atuando na delta de x, a f de x vezes a delta? Bom, a delta vale 0 para todo x diferente de x0. De acordo? Delta vale 0. Então, se o x for diferente de x0, quanto que dá esse produto? Dá 0. Tudo bem? Show? A delta vale infinito para todo x igual a x0. Então, f de x vezes infinito. Vamos colocar que f é positiva, para não ter problema. Um número positivo vezes infinito, continua dando infinito. Então, continua dando a delta, né? Ou seja, fazer a f vezes a delta é eu fazer a f de x0 vezes a delta. Entenderam ou não? Sejam sinceros, entenderam ou não? Não, é isso, porque se vocês falarem que entendeu, eu já ia saber que é mentira. Tá bom? Viu essas contas que eu fiz? Se eu fizer as contas no lugar de f de x, fizer com f de x0, vai dar a mesma coisa. Só que se eu fizer com 19, também vai dar a mesma coisa. Só que os caras querem f de x0 de propósito. Por quê? F de x0 já não é mais variável, é constante, né? Se ele é constante, ele sai da integral. E aí fica só a integral da delta. Quanto que é a integral da delta? 1. Então, quanto é que é a integral de f de x delta de x menos x0? F de x0. F de x0. Entendeu? Porque o f de x eu não posso tirar. Só que aí mas vocês percebem a loucura que, assim, é uma forçação de barra para eu chegar? Porque, assim, do mesmo jeito que eu coloquei f de x0, eu podia colocar f de 3. Que essa igualdade, dado esse absurdo que aqui está,
né? O absurdo é a junção dos dois. Dado esses dois absurdos, essa igualdade é válida qualquer que seja a constante que eu colocar ali. Tudo bem? Então eu vou apagar. E é isso aqui que eu quero. Tá? O que eu quero é aquilo ali. Então, quando o Schwartz faz a correção, eu não vou apresentar aqui, até por uma questão de limitação de tempo, provavelmente no curso de Eletro 2 eu vou dedicar umas 2 aulas só para falar da delta de Dirac. É isso aqui que nos interessa. Isso se chama propriedade de filtragem. Tá certo? O que vai ser a delta para nós? A delta vai ser uma função que ela vai medir a densidade baseado nessa ideia, mas não dessa forma. Tá? A delta, ela é uma função que descreve a densidade de cargas pontuais. Ah, então qual que é a densidade de uma carga Q na posição R'? Qual que é a densidade? Q vezes a delta de R menos R'. Tudo bem? Q vezes a delta de R menos R'. Essa é a densidade. De acordo? E qual que é a propriedade? Que se eu integrar o produto de uma função qualquer pela delta, a delta vai pegar e vai fazer essa função atuando no ponto de densidade infinita. Tudo bem? Tudo bem ou não? Essa é a propriedade que interessa. Essa é a propriedade que me interessa da delta. Essa daqui, ó, que é chamada a propriedade de filtragem. Certo? Então vamos lá. Certo? Assim, vamos escrever, então, como é que ficaria? Se, antes de eu ir para o intervalo, se E de R é igual a K, Q módulo de R menos R' ao cubo na direção de R menos R'. O que é esse campo? O que é esse campo? É o campo de uma carga pontual localizada na posição R'. Tudo bem? Quanto é que é a divergência desse ponto, desse campo? Ela é zero em todos os pontos, exceto em um ponto. Em qual ponto que a divergência dele não é zero? No R'. De acordo? Então, eu vou escrever, ó como que eu estou corrigindo. Então, na realidade correta é isso. Ó. Então, a divergência desse campo E, ponto R, vai ser 4π constante elétrica vezes a densidade. Só que agora eu vou utilizar de quem? Para a densidade? A carga vezes quem? Vezes a delta de R menos R'. Tudo bem? Certo? Show de bola? Show de bola? Não vou escrever tudo mais, hein? Acarreta. Agora é olhando para baixo e olhando para cima. Que a divergência do campo E atuando em... que divergência do E, gente? Eu estou falando que eu não vou fazer mais igual. Quem é o campo E?
Divergência do campo E. KQ, mas o KQ tem aqui. Dá para cancelar. Então vai ficar a divergência de R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo. Certo? Eu só estou querendo, é porque eu não preciso da divergência de E. O campo que aparece a todo momento para nós é o campo radial que cai com o inverso quadrado da distância. Eu fiz tudo isso para obter a divergência desse campo. Ok? Vai ser igual. Quem que eu cortei? KEQ. Quem que sobrou do lado de cá? 4π delta de R menos R'. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda! Voltamos depois do intervalo para continuar.